Estamos no Poliscast Adrenalina, nosso novo formato de podcast. Estamos hoje com o professor Vladimir, que dá aula em diversos lugares, né, professor? É isso aí. Conta aí resumidamente, que aqui a gente gosta da agilidade, na rapidez no currículo. Estou muito contente de estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Vou mandar um abraço pro Glauber, que A indicação. ele que foi aluno na época do saudoso cursinho alternativo e hoje tem uma carreira aí na Polícia Militar, né? E hoje está na administração da prefeitura. O Glauber indicou. Eu estou muito contente de estar aqui. Olha, Martinho, já são aí 21 anos na educação privada aqui do interior de São Paulo, né? Aqui em Rio Preto, Votuporanga, Mirassol, Catanduva, Ribeirão Preto. Eu trabalho na parte de humanas, né? Trabalho na parte de história, de filosofia e de sociologia. E eu também construí uma carreira na pesquisa dentro das universidades, né? Principalmente aqui na Unesp, onde primeiramente eu fiz graduação em letras, depois eu fiz um mestrado, um doutorado, também na área de letras, sempre trabalhando com a intertextualidade, né? História, filosofia, literatura. E depois eu fiz meu pós-doutorado na Unicamp, também na mesma área. E o tema que eu mais me dediquei nesse tempo foi o tema da questão racial no Brasil e nos Estados Unidos. Qual que é a dificuldade, né, que é grande, que a gente sabe, de chegar num nível de estudo desse? Porque você chegou a pós-doutorado, né? Ainda mais no Brasil, né? Olha, essa é uma pergunta difícil. E acho que, assim, tem uma coisa que eu acho que para mim foi determinante, foi o comprometimento. Eu acho que você tem que ter um comprometimento, no sentido de... Eu acho que esse é um problema que, de maneira geral, as pessoas possuem, que é o de começar e não terminar. Aquela velha história de você começar um projeto, né? Eu quero vou fazer uma nova graduação, vou fazer um curso, e você parar no meio do caminho. Eu acho que você tem que ter um comprometimento, e esse comprometimento ele leva um planejamento. Você me planejar, e esse planejamento ele vai levar em consideração uma renúncia. Quando a gente estava conversando pelos gostos, né, musicais, e eu gosto muito da Legião Urbana, e o Renato tem uma frase em Há Tempos, em que ele vai dizer que você precisa ter, a cada escolha, ela vai necessitar uma renúncia. E disciplina é liberdade. Então, a pessoa que é disciplinada, ela é livre. Por quê? Porque ela vai ter o tempo para fazer tudo que ela precisa. Uhum. Então, eu me lembro que eu tive uma grande dificuldade, meu amigo, quando a minha filha nasceu. Porque eu estava numa jornada de aula, né? De escola, e eu vou dizer para você que nos últimos 16 anos eu não dei menos de 50 aulas por semana, né? Ali, no mínimo, 45, 50 aulas por semana, que é uma carga muito exigente. E aí, quando a minha filha nasceu em 2018, aí foi um tanto quanto complicado, porque eu precisava conciliar a paternidade, que é uma experiência, uma jornada incrível, e ao mesmo tempo eu tinha que conciliar as minhas aulas e conciliar o doutorado. E isso me levou a trabalhar principalmente no período da noite. E aí veio a pandemia, né? Talvez depois a gente vai entrar nesse aspecto, né? Dentro da educação. E foi muito difícil, cara. Só que ao mesmo tempo, quando eu terminei, foi uma coisa extremamente prazerosa, né? Você ter concluído, né, toda a jornada e você terminar, entregar todo o trabalho, né? E depois ver ele em livro, é uma coisa que vale muito a pena. Quando você consuma, aí tem o Nietzsche, entra numa discussão muito grande, você que gosta muito da filosofia, né? De Nietzsche, bastante. E quando a gente olha no processo final, né? E o Nietzsche, isso repercute muito na questão do eterno retorno, né? Termina o processo da vida, né? Você consumou a vida, ou faltou alguma coisa, né? Então, quando você chega até o final do processo, você conclui. Eu acho que quando você o consuma, o prazer é muito grande. Então, acho que disciplina e comprometimento são fundamentais. E talvez isso faça parte da sua jornada, né? Como na guarda, né? Como militar, isso é fundamental, né? Sim. Como jornada de qualquer um. Eu não costumava botar o convidado em fria, mas eu vou botar. Eu tô começando a gostar desse negócio, né, Vanessa? A Vanessa é nossa técnica aqui, ajudando o podcast. Obrigado, Vanessa. Eu vou te falar assim, uma dificuldade que eu tenho hoje, a gente vai falar isso num outro bloco aí, da questão do celular. E aí vou te fazer alguns questionamentos em relação a esse estudo, né?
primeiro, hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de desligar do celular. E olha que eu sou uma pessoa assim, até que eu sou consumidor de livros, assim, eu leio há bastante tempo, eu tenho outras atividades. Eu consigo fazer bastante coisa fora, mas ainda assim eu percebo, tem hora que no dia que eu me prende o celular e parece que me bota no modo preguiça, que se eu tivesse que, por exemplo, escrever um trabalho, eu teria que ter um esforço dobrado, né? Eu já fiz uma monografia numa pós-graduação que eu fiz, né? Inclusive nessa área sua, mas na época eu acho que eu não estava tão preocupado com o celular quanto hoje. Isso aí parece que tá piorando. E aí, a gente fica também pensando assim, até que ponto compensa esse esforço, né? Porque assim, por mais que não seja um esforço, o financeiro não atraia esse esforço todo depois, ou pode ser que sim, pode ser que não, mas aí você pesa isso, né? Cara, você tocou num ponto que é muito sensível, Martini. Eu diria pra você que você não tá você não tá sozinho nesse barco. Todos nós estamos nesse barco da dependência do celular, porque o celular vendeu pra gente uma facilidade. E eu acho que essa facilidade ela tá muito conectada à sociedade do consumo na sua mais vasta esteira de produção industrial. Vou dar um exemplo. Quantas coisas que nós consumimos, tô pensando do ponto de vista mercadológico, que nós não precisamos. Muito. Pode citar nome aqui ou não? Pode. De aplicativo? Tudo. Tá. Por exemplo, qual que é o grande sucesso da Amazon? Ela te dá a facilidade de comprar tudo que você quer em 5 segundos. Ou seja, eu vou pensar que viajar num Schopenhauer... Eu compro bastante na Amazon. Ele te dá desconto. E cria pra você a necessidade de você comprar o que você não precisa, né? E quanto mais coisas nós precisamos, mais nós precisamos trabalhar, porque tudo é mercadoria. E eu vou jogar um Schopenhauer dentro da discussão que eu acho que vale muito a pena. O Schopenhauer, há 150 anos atrás, vai dizer uma frase muito dolorosa de que viver é sofrer. E esse sofrimento está relacionado a gente basear a nossa vida em aspectos materiais, a nosso prazer, a nossa felicidade, em coisas corpóreas. E essas coisas corpóreas a gente vai estender a tudo que a gente possa imaginar, de beber alguma coisa, comer, né, ter um parceiro, uma parceira que te faça bem. O prazer carnal. E dentro dessa discussão do Schopenhauer, ele vai dizer que a gente vai viver um pêndulo do prazer à dor. Tá? O tédio e Isso, né? Do prazer à dor passando pelo tédio. E dentro dessa discussão, bom, hoje, nessa facilidade que a gente tem, comprar as coisas, né? Pegar o celular aqui, entrar e comprar, é prazeroso. Né? E a gente se torna muito dependente disso. Quer dizer que quanto mais fácil isso se tornou nos últimos... Vamos colocar da pandemia para cá, porque a nossa relação com os aparelhos, com o celular principalmente, e com as redes sociais, se tornou muito maior a partir da pandemia em virtude do isolamento. Quer dizer que a gente gerou uma dependência disso, meu amigo. E essa dependência ela é extremamente perigosa, porque ela vai gerar uma escala de problemas, que elas podem ser desde problemas visuais, problemas de postura, tá? A problemas mentais. A gente está vivendo uma sociedade de extremo cansaço, nós trabalhamos demais, e a gente vai buscar o quê? O refúgio onde? Aqui. Então é o prazer de ficar aqui, passando um tempo. Vídeo curto. Porque assim, não é só comprar, né? E aí quem que vai querer ler? Quem que vai querer parar e construir? Porque a informação é fácil. A informação a gente tem uma rapidez de ler o título ali, mas construir... E aí você volta à formação da construção do conhecimento da civilização ocidental foi baseada no quê? Na toda a básica filosofia. Então, essa é uma questão que hoje, essa sociedade que a gente vive, alguns vão chamar de pós-moderna, tá? Mas ainda, eu entendo ainda como uma sociedade com características da modernidade, porque ela vem com as características da Revolução Industrial, numa nova escala, inteligência artificial, enfim, ela está gerando uma dependência que é muito perigosa. Por quê? Porque nós estamos consumindo cada vez mais coisas que nós não precisamos, nós estamos trabalhando cada vez mais
e nós estamos nos preocupando talvez menos com as coisas que são mais importantes. Família, as nossas relações sociais, né? E eu acho que é aquilo que faz a humanidade progredir, que é o próprio conhecimento. Certo. E a questão do estudo formal, né, acadêmico, e o peso de, né, será que compensa? Tem outras coisas que eu tô fazendo? E aí você toca num ponto muito grande, né? Muito sensível hoje para adolescentes, não só para adolescentes, mas para adultos também, para pessoas que ainda não têm uma carreira e querem projetar em algo. As redes sociais, elas vendem a facilidade, né? Vou dar um exemplo. Você deve ter visto nos jornais aí que as bets, elas faturaram quase 20 bilhões de reais em 6 meses. Então, quantos estão jogando? Quantos estão dependentes disso hoje? Muitos. E quantos imaginam que podem ter um sucesso financeiro nisso? Então, é muito perigoso, né? Eu acho que a gente vive numa situação em que essa venda da facilidade, ela pode projetar um futuro, e eu acho que a gente já está vivendo, de certa forma, nisso, um déficit gigantesco de profissões que são essenciais, né? Haja vista a magistratura, a licenciatura. Tá? Pouca gente tem interesse em seguir o magistério, e um país sem professores é um país que está fadado à decadência. Eu temo muito, o Martino, inclusive, até onde as redes sociais elas vão chegar, até onde a inteligência artificial vai chegar nisso, né? Porque se a gente olha hoje um chat GPT ou coisas semelhantes, eles são muito importantes, eles nos auxiliam muito pro conhecimento, né? Só que você tem que saber usar. Então, ele cria uma facilidade para um aluno, né? Vai fazer uma redação, né? Ele vai responder uma tarefa, e aí a gente perde toda aquela base que você teve, eu tive, muitos de vocês tiveram, que era o pai e a mãe sentado com a criança, ajudando na construção do conhecimento, cobrando ali, né, o básico, o acompanhamento diário que eu tenho com a minha filha, talvez vocês aí tenham com seus filhos. Então eu acho que a gente vive um ponto muito perigoso do que pode acontecer no dia de amanhã. E nessa questão, né, até me fez pensar que esses dias eu tava olhando um módulo lá no ChatGPT, é o modo estudo. Então você propõe lá que ele te ajude a estudar, e aí ele pode fazer uma série de coisas, perguntas, enfim, como você disse, se você souber usar a ferramenta, você vai... ajuda muito. Vai ajudar muito. Vou citar como que ele ajuda aí os professores. Mas, ao mesmo tempo, se o aluno, em vez dele escrever o texto dele, pensar e tal, e ele jogar a resposta de qualquer coisa no chat GPT, aí danou-se, né? Pois é, aí você pega, por exemplo, hoje, né, chamadas de artigos científicos. Você já tem lá, né, vedada todo e qualquer tipo de criação via inteligência artificial. Se pedir para a inteligência artificial produzir um artigo sobre Malcolm X, ela vai produzir. Né? E eu posso tentar sabotar um processo de seleção de artigos dessa maneira. Eu posso escrever parte de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, usando inteligência artificial. É claro que isso vai envolver uma outra questão que você também se interessa, que é ética. Né? Eu gosto de utilizar, e ela me facilitou muito, principalmente nas aulas de atualidades. Vou dar um exemplo, né? A gente estava discutindo a guerra na Ucrânia, né? A guerra na Palestina, o tarifaz do Trump. Então, uma apresentação que eu demoraria tranquilamente 3, 4 horas para produzir, pode citar o nome, que é gratuito, inclusive? Pode. Gama App. Ele produz a apresentação em 1 minuto. E aí, o que cabe a mim? Aí vem a nossa seriedade como professor, que é fazer um filtro. Você pode ter alguma informação que não é verdadeira. Ela produz imagens. E aí, eu acho que a produção de imagens, ela não é pertinente, porque você tem imagens reais, né? Aí cria a imagem. Mas ajuda muito, né? Facilitou muito a vida nesse aspecto. Agora, se a pessoa não tiver um filtro, vou pensar um adolescente ali, um pré-adolescente, e aí cabe quem? Cabe também a participação dos pais. Eu acho que um problema, de maneira geral, que eu vejo dentro da educação é um certo abandono, né? Do tipo, vai lá, coloquei o filho na escola, né? Só isso aí é suficiente. Não é. A educação é um processo de construção, penso eu, desde a barriga, né? Então, eu acho que desde cedo, e isso eu tento fazer com os meus filhos,
com a minha filha que tem 7 anos, meu filho tem 1 ano e meio, né? E é muito engraçado porque os filhos vão copiar quem? Os pais. Uhum. E os filhos menores vão copiar também os filhos mais velhos. Então, por exemplo, desde criança, eu fiz questão de que minha filha, isso em virtude dos meus pais, que sempre me trouxeram livros em grande quantidade, né? Meu pai até hoje tem uma biblioteca com 2.000 exemplares e de livros das mais variadas categorias, né? Desde o direito, né? Ele como advogado, ele e minha mãe, a literatura e a filosofia. Então, quando minha filha teve ali 1 ano, eu fui lá e assinei o Leiturinha. Todo mês recebe o livro, tem os livros da escola, né? E lê todo dia à noite. Aí a criança com 1 ano e meio, o que ela faz? Vou chegar em casa daqui a pouco, ela vai lá pegar um livro. E tem que ser acessível. Então tem uma estantezinha, tem uns 60 livros lá, vai lá pegar um. Exato. Porque a primeira coisa que a criança tem que fazer, isso que vai gerar o adolescente, é aqui, ó, a curiosidade de abrir, ó, de ver. Deixa eu ver o que tem. No primeiro momento ninguém vai entender, óbvio. Né? Vou fazer uma crítica a Platão aqui, ninguém nasceu com conhecimento, né? Tá aqui, ó, eu vou ter acesso, eu vou me interessar por isso aqui. E a partir do momento que você estimula aquilo, vai ser cada vez mais interessante. Agora, se eu simplesmente privar isso aqui, ó, o que vai acontecer? Na hora que ela chegar lá, vou passar um momento que é fundamental na virada ali, que é pro ensino fundamental 2, tá? Ela vai pegar isso aqui, ela vai ser o quê? Eu não vou ler isso aqui, não. E na hora que ela chegar no colegial, ela vai ler isso aqui, ela não vai entender nada. E, consequentemente, aí você vai postergando os problemas. Se a pessoa não tem entendimento, interpretação de texto, que é fundamental, ela não interpreta um texto de matemática. Como que ela vai interpretar um texto de filosofia? Então, eu acho que a primeira coisa é o acesso, é o estímulo e o acompanhamento diário. Então, assim, eu costumo dizer que eu não tenho a receita do sucesso, mas eu tenho certeza da receita do fracasso. E a receita do fracasso é não ter acesso. É não ter acesso e não estimular. Eu tenho também, Martinho, a convicção de que um diploma não tem garantia alguma, você sabe disso. Não tem garantia alguma de sucesso econômico. Tá? Mas eu tenho certeza que o diploma e o ensino científico, acadêmico, ele é fundamental para o progresso da humanidade. Agora, o ponto que eu quero dizer é, se eu não tiver essa interpretação de texto, tá, e uma matemática básica, você vai ter problema em qualquer profissão. Em qualquer profissão da gestão de uma empresa, tá, a uma atividade como militar qualquer, você vai ter uma série de problemas. Então, se a gente não for acompanhando, esses problemas vão estourar lá na frente. Até porque o desenvolvimento do pensamento, né? Porque às vezes o texto, né? Talvez você não seja cientista, mas quando você tem uma compreensão de mundo, né? Que eu acho que isso aí falta um pouco na filosofia. Porque todo mundo não gosta. O que eu vejo é que a maioria não gosta, por exemplo, de filosofia. Ainda tá como grade obrigatória? Tá, né? Mas assim, a impressão que eu tenho é que as pessoas veem na escola, mas depois não acompanham. Eu acho que são poucas pessoas que têm o interesse de se aprofundar. Ah, mas é porque é inútil. Mas eu acho que tem até o Clóvis fala, né? Que o inútil é que é bom mesmo, que é pra ser inútil. Mas não é inútil. Na verdade, ele te abre tanto o modo de pensar que você vai resolver qualquer problema da sua vida de forma com alternativas. Assim, ó, pra galera que tem aula comigo e onde eu leciono, eu vou dizer pra você que o interesse existe. Tá? Há interesse, a galera estuda, talvez porque também haja um comprometimento no pensamento vestibular, né? Que aparece, e a galera gosta muito da utilização disso como repertório de redação, como visão de mundo. Tem um texto da Marilena Chauí, né, que é um grande nome da filosofia no Brasil, que ela vai discutir essa questão da utilidade da filosofia. E eu vou pegar a partir da interpretação da professora Marilena, para até a gente pensar o tamanho disso, a monstruosidade da filosofia. Pensando dentro da polarização que a gente vive hoje, política, então uma ideia, tá? John Locke, pai do liberalismo político, acabou com o absolutismo na Europa, a defender a ideia dos direitos inalienáveis.
Vida, liberdade, propriedade privada. Vai gerar Revolução Americana, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e, anteriormente, Revolução Gloriosa. Uma ideia mudou a história da humanidade. Do outro lado, uma ideia, socialismo científico, Marx e Engels, vão gerar, por exemplo, hoje garantia aos trabalhadores. Tá? As garantias básicas que existem, por exemplo, dentro de uma CLT, salário mínimo, 13º, previdência, né, aposentadoria. Então, veja como que a capacidade de pensar, ela está ligada intimamente à nossa capacidade de criar. E a capacidade de ser autônomo. Volta ao princípio da civilização, da modernidade, Kant, saída da minoridade, né? A capacidade de pensar por si mesmo. Então, destruir isso é destruir aquilo que nos torna humanos. Como Nietzsche dizia, demasiado humanos, que é a nossa capacidade de pensamento. E eu vou até mais simples. Se a gente pegar o livro mais lido e a ideia mais divulgada, que não deixa de ser filosófica, é a Bíblia, Sem Jesus. dúvida. Então, uma ideia que, depois de 2000 anos, olha o tanto de pessoa, independente se a pessoa é religiosa ou não, mas eu digo assim, a influência na sociedade Total. que tem, né, numa ideia. Sem dúvida. Inclusive da própria liberdade de pensamento que vai gerar a reforma protestante com Lutero em 1517. O protesto não é isso que eu penso. Vou criar uma reforma e daí eu vou abrir para a liberdade religiosa e criar as vertentes protestantes. E tem o desafio pessoal também, né? Porque eu lembro que quando eu fui escrever o meu TCC, né? E aí você lê, por exemplo, se a gente lê, apesar que tem as suas dificuldades, mas, por exemplo, Nietzsche, Schopenhauer, se você pegar alguns livros são fáceis, o mundo de representação já é mais Muito difícil. Mas tem vários livros de filosofia que você consegue ler com uma leitura comum. Mas aí eu quis pegar um do Kant lá, Crítica da Razão Prática. Aí quando eu comecei a ler, eu vi que eu pensei que eu não ia dar conta, sinceramente. Muito difícil. Os alemães são difíceis. Aí eu fui insistindo, li uma vez, duas, três, fui pegando trechos, fui. E no final dei conta, aí você vira e fala, nossa, velho, eu no começo disso aqui eu nunca achei que eu ia entender. E aí você volta ao ponto inicial que a gente estava falando da ideia de que a gente quer tudo fácil, né? Quer tudo rápido. A construção do conhecimento não é um clique. Então isso leva o quê? Leva a construir a base, construir o fundamento, né? E a base da construção de um edifício, seja um edifício concreto ou edifício do pensamento, não é uma coisa que a gente vai fazer em apenas um clique. Então acho que aí volta ao começo da nossa conversa. Queremos tudo rápido, tá? Vamos passar no 2, eu vou falar mais rápido aqui para acelerar o processo, porque ninguém aguenta. Vídeo longo? Não. E isso, Martino, vai criando um modelo de comportamento da sociedade atual. Se não for nada rápido, eu não quero. Então, quem que vai parar para ver um vídeo longo, parar uma aula, se concentrar, conseguir parar lá, ó, vou copiar aqui, vou prestar atenção no que tá falando, tá? Não. Eu quero tudo rápido. Então, eu acho que essa questão volta ao ponto da sociedade do consumo. Então, tem que ser rápido, vai vender, vai consumir, vai ser um outro e gerar uma dependência cada vez maior. Isso é muito preocupante. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 40 anos. Quando eu era criança, não era assim. E eu vejo, por exemplo, a dificuldade de crianças e de adolescentes que não sabem esperar. Vamos dar um exemplo aqui. Eu cresci aqui na Boa Vista. Né? As minhas memórias de infância e começo de adolescência são todas aqui. Um local que eu tenho um carinho gigantesco. A gente ia alugar a fita. Acho que você também é dessa época. A gente ia alugar fita. Meu Deus do céu, você alugava uma fita. Aí eu lembro que era lá na sexta-feira, você alugava para entregar na segunda-feira, porque no sábado e domingo normalmente não abria, né? E aí você aproveitava tudo aquilo. Não, hoje você pega lá milhões de filmes, de jogos, e aí já eu vou para outro. Minha avó, uma vez, eu lembro que era feriado prolongado, eu pegava duas fitas. Pra que você vai pegar dois? O que você vai fazer com isso? Você não consegue jogar um e tal. E aí você vê como que houve esse ponto da virada, né? Da facilidade do acesso. E obviamente que a facilidade do acesso ela vai gerar, né, uma mercantilização maior, né, uma dependência maior.
E aí a gente tem que tentar ter um bom senso em relação a isso, né? Eu vou voltar aqui aos clássicos, né? Os helenistas, do período helenístico. Vou pensar no Epicuro, temperança, né? Moderação, nada em excesso. Tudo aquilo que é em excesso, consequentemente, vai trazer algum problema para nós. Você falou um negócio assim, que traz uma nostalgia pra quem foi dessa época. E eu tenho, às vezes eu olho pro jovem e eu falo assim, ele nunca vai entender, acho que ele nunca vai viver aquilo que eu vivi. Aí dá aquela sensação de dor, assim, né? Mas porque causa essa impressão. Mas isso que você falou da locadora, né? Que o jovem, ele fica tão com esse celular, né? Que tudo é ali. O jogo é ali, o rede social, um monte de coisa é ali. E aí você falando da locadora, eu lembro da sensação de entrar na locadora. Nossa, é demais, né? De olhar a capa do filme, ou de ir numa banca de jornal, Nossa. pegar um álbum de figurinha, uma revista, sabe? Você olhar uma revista com detalhe, com tempo. Vou até fazer uma piada. Até quando você sentava no banheiro que você não tinha celular, você pegava o shampoo e ficava lendo o rótulo enquanto você tava ali fazendo o número 2. Mas assim, essa sensação até tátil das coisas que se perdeu muito, né? Tipo assim, hoje eu vejo um livro, aí eu falo, nossa, o que é, né? Eu quero ver a capa e tal. E aí hoje eu acho que as crianças não têm muito isso, porque elas não têm mais essa... Então, aí você tocou um ponto que filosoficamente é muito interessante analisar, porque o celular, ele restringe o meu universo a isso aqui, meu amigo. Esse aqui é o meu universo. Quer dizer que ele fecha a minha realidade a isso. Kant, meu tempo e meu espaço é esse. Quer dizer que se eu saio... Vamos lá, quando você era criança, adolescente, quanto você andava na rua? Quando? Quanto? Muito. Bastante. Então, as pessoas não saem. Aí vamos entrar na tua área de segurança. Vai entrar em outro, tudo bem, eu entendo. Mas vamos lá. A partir daquele momento, eu vou lembrar que eu saí da Boa Vista, né? Nos anos 90. Qual que era a maior coisa maravilhosa naquela época? Vamos lá, 94, 95. Era descer e ir na loja Americanas. Que era o point daquilo ali. Aí tinha Discolar, não sei se você lembra, de disco. Uhum. Né? E era entrar calçadão, lá no calçadão, onde hoje é a loja de tênis. Na frente da Americanas. E era aí na banca da Basílica, que hoje tá ali ainda. Meu querido amigo alemão, abraço. A banca, fazer uma propaganda pra ele estar lá reativando a banca. Mas era ir lá, né, ali na Mega Games, do lado da padaria ali na Jorge Tibiriçá. E aquilo era uma realidade muito diferente, né? A gente é nostálgico nisso. Quem viveu essa época de OVNI, aquele universo que você tinha, né? E era um universo de comunicação, de troca, né? De diálogo. E, naturalmente, isso... Tinha uma relação até com as pessoas ali, né? Por exemplo, o cara da banca, Exato. O cara da locadora. Tinha essa relação com... eu me lembro muito bem disso, né? Da época da banca. Hoje a banca ainda ela sobrevive principalmente de venda nos momentos de Copa, né? Tanto é que as bancas foram acabando. Eu não sei. Não sei qual é a tua atuação no centro, mas a única banca ativa mesmo é a do Fórum. Não sei se você passa ali você faz ronda ali pelo centro ou não? Sim. Né? Aquela banca ali da Rui Barbosa, acho que ela abre às vezes. E vamos lá, a gente voltar 15 anos atrás, quantas bancas tinham ali? A do Fórum, a da Rui Barbosa, a da Catedral, tinha lá embaixo, perto da antiga Salada Paulista, aí tinha a Super Banca, Nandaló, lembra? E todas tinham movimento, né? Todas tinham movimento. E aí eu acho que também, mais uma vez, volta. Quem vai ler, Martinho? Quem lê jornal? Só crise mundial, né? Os jornais no Brasil. Né? A mídia perdeu o controle que ela possuía da informação. Nós estamos aqui fazendo um podcast. Né? Isso é um problema mundial. New York Times. Tá? Então, houve uma mudança de comportamento. É evidente. Não quero, pelo amor de Deus, aqui ser um dinossauro e achar que não é legal. Você tem um Netflix, você tem um celular. Eu acho que isso que a gente tem que fazer, o bom uso disso. Quanto tempo que a gente perde em celular? Muito. Muito tempo. Eu vou pensar na paternidade, né? Eu cheguei e trabalhei. Vou ficar no celular, primeiro que eu vou dar um exemplo negativo pra minha filha, que ela vai querer ter um celular.
Segundo que eu vou perder. E aí entra um ponto, eu gosto muito dessa discussão no Nietzsche, que é a ideia de você... o tempo vai passar, o mundo vai passar e eu vou ser passageiro. O Nietzsche tem um livro do Nietzsche, uma palavra que para mim é muito cara no Nietzsche, que é a aurora. Ainda há muitas auroras, desde que eu saiba vivê-las. Então você vê, por exemplo... Desculpa, você é pai? Não. Você vê... Quando você é pai, mãe, e vê a infância e vai passando, você fala, nossa, meu Deus do céu, tá passando, eu queria que a criança ficasse daquele jeito e tal. E o Nietzsche, ele me traz um conforto nesse aspecto quando o Nietzsche diz assim, ainda há muitas auroras. Quer dizer que o dia vai nascer ainda muitas vezes. Só que nós teremos muitas auroras se e somente se eu souber vivê-las. Porque vai passar o dia de amanhã, ó, e aqui, ó, vou ficar aqui, a criança está crescendo ali. Ó. Esse é um grande ponto. Então, eu acho que consumar a vida e consumar a paternidade é saber viver tudo isso. E não chegar na frente a criança, final, já não mais criança, né? Ou mesmo no final de uma infância, falar, meu Deus, cresceu, como? Passou muito rápido e tal. E aí a sensação de que você não viveu aquilo. Uhum. Então, olha que loucura, né? Onde a gente foi parar na discussão? Isso que a gente ia começar o bloco 1 com outra coisa, né? Mas agora vai ficar o bloco 1 disso. O uso do celular hoje, né? Que é a nossa já discussão que tá tendo aqui, ele é muito perigoso, né? Eu acho que a gente tocou em alguns pontos superficialmente, mas alguns pontos que eu sempre ficam na minha cabeça, assim. O uso do celular, ele limita o relacionamento, como a gente falou aqui. Ele deixa as pessoas muito na atenção, né? Por exemplo, redes sociais, posta um negócio, fica vendo se curtiu, né? E eu tô falando de mim também. Vendo vídeo rápido, não sei o quê, então te deixa com aquilo. E uma outra coisa é que você mesmo disse, né? A questão da segurança. Os pais parece que se preocuparam muito com a segurança fora. Ó, não vou deixar meu filho ir na praça, não vou sair na rua, porque ele pode acontecer. Até por conta, eu acho, às vezes, do exagero da informação, de que tá tudo muito violento, uma impressão de que... E não é tanto isso. E aí a pessoa esquece que no celular... tão perigoso tá tão perigoso, ou acho que já tá superando. Com abusadores, com golpes e todo tipo de... E adultização. Então, e aí a gente poderia... isso já envolve diretamente a sua área, né? O quanto disso, pela cidade afora, eu vou pegar o registro de Rio Preto, né? Pela você ser subcomandante, né? O quanto desse acesso no celular não vai gerar, por exemplo, uma violência sexual, um abuso, né? Um sequestro. Aí talvez isso seja já fora de Rio Preto. Mas o quanto disso não facilita, né? A pornografia, pedofilia. Então, eu acho que uma coisa que eu também gostaria de recomendar aos pais que evitassem ao máximo não só deixar a criança ver o celular pode ser usado com acompanhamento, tá? Vou dar um exemplo, né? Minha filha está na alfabetização. Você tem aplicativos que ajudam em muito a alfabetização, tá? São fundamentais, são muito importantes, te ajudam demais. Só que é legal você fazer aquilo, ó, filha, vem cá, ó. Vamos ver aqui, ó. Vou até te falar qual que é o aplicativo. Silabando, tá? Sílaba, né? Silabando. É um aplicativo muito legal. Pode mostrar aqui? Pode. Aqui, ó. Silabando é gratuito. Pô, sensacional. O aplicativo ajuda. Agora, na hora que eu falo, filha, vai mal pra mexer aí. Pode mexer aqui que eu tô aqui no restaurante. Ó, mexe aqui, ó. Faz se você quiser que eu também tô mexendo aqui no meu. Aí não dá. Eu preciso retardar ao máximo esse celular. Tá? Então eu não visualizo uma infância esse celular tá presente com a criança. Tá? Eu tô indo na conta e a mão do que acontece aí na realidade. Mas eu acho que quanto mais fácil ele tiver, maior o risco a gente vai correr. E além de você estar na contramão, você vai ter que enfrentar o seu filho também ter que olhar pro... O outro ter e você falar... Ah, mas todo mundo tem, só eu que não tenho. Exato. E aí volta aquela história de que você não é todo mundo.
E eles acham que hoje tem um fator que vai estar do lado dos pais, né? Na escola ele não vai poder usar. Fala um pouquinho disso, da proibição. São 6 meses, né? Basicamente, porque nós tivemos aí fevereiro, março, abril, maio, junho, tá? Férias, julho, 6 meses de uma realidade sem celulares. O que eu posso dizer para você? E aí a minha amostragem é escolas particulares de São José do Rio Preto. Foi muito bom em todos os aspectos, tá? A galera no intervalo era muito triste, né? Porque era muito difícil você ver a galera conversando. Então era todo mundo no celular, então era todo mundo sentado com o celular na mão e fazendo o quê? Principalmente joguinho, os jogos da vida aí, apostas, inclusive, via muito, tá? O que é muito triste, porque isso vem gerando muita dependência. E hoje, qual é a realidade que eu vejo? Além da galera estar conversando, eu vejo que tem muita gente brincando com jogos que eram jogos da nossa época. Tá? Você tem muita gente jogando xadrez, jogando dama, você tem a galera as escolas que tem o fute-mesa, então muita gente brincando disso, que é muito legal. Você tem escolas com o pebolim, com o ping-pong. Então a escola hoje está muito mais viva. E eu acho que a lei foi fundamental. Engraçado que já tinha lei em Rio Preto, né? Uhum. Já tinha, se não me engano, do Valdomiro, da época do Valdomiro, que proibia. Tá? Mas acabou, mas nunca foi pegou. aplicada. Exato, não tinha força. Então eu acho que hoje foi muito importante, não só a lei federal, como a lei estadual. Então então você tem lei nas 3 esferas, ou seja, converge, ou seja, chegamos à conclusão de que não é legal. Então, hoje, penso eu que é uma minoria que tenta usar. Uma minoria que tenta usar. E, obviamente, que essa minoria que é pega, né, acaba saindo da sala, acaba comunicando os pais e tal, porque nos intervalos eles não podem ficar com o celular. Então, eu acho que houve um ganho de aprendizado que foi, assim, gigantesco. Saiu um estudo recente mostrando que as notas, isso aqui no Brasil, né? Eu não me lembro agora de onde foi o estudo, mas que houve um aumento de 15%, se eu não me engano, em língua portuguesa e 26% em matemática. Agora eu não me lembro de onde era o estudo e de qual era a região do Brasil, mas é óbvio que o rendimento vai melhorar, né? Porque a concentração ela aumenta. Agora tem o outro lado, beleza, não usei durante a escola. Aí chega em casa, não dá para você usar ele 12 horas, né, de tempo de uso. Então eu acho que é aí que tá o perigo, né? Então cabe também às famílias fiscalizarem isso. Eu li um livro recente do assunto e eu achei bem pertinente. Até foi bom para eu manter essas ideias na minha cabeça, assim, quando a gente consegue trabalhar também na segurança e envolver com a escola também. Mas lá recomenda-se que acho que não ter celular até certa idade, acho que 13. Isso, normalmente é o início da adolescência. E não ter rede social até 16. Isso. Tem inclusive, discussão de projeto de lei, né? E aí se fala, né, e aí ele discrimina assim, as meninas têm mais problemas com a rede social e os meninos têm mais problemas com os games. E tem muito esse... Sem contar que, infelizmente, nessa realidade aí, a chance de você ter um bullying, né? A gente tem o histórico de baleia azul, você deve lembrar. Então é realmente muito perigoso, né, cara? Eu, como pai, né, eu vou tentar controlar isso ao extremo para que a gente não tenha problema no dia de amanhã, né? Assim, e a gente está se baseando nas evidências dos estudos que são feitos, né? E aí vem daquele cansaço, né? Porque, como você falou, o pai tá cansado, aí ele simplesmente dá o celular pro filho. Exato. E toma, paz. Exato. É bem isso aí que acontece. Eu acho que isso que é o mais triste, né? Porque vai gerando uma dependência gigantesca por parte do aluno. E aí ele vai ter dificuldade de concentração na sala de aula, ele não vai querer, né, construir o conhecimento, ele não vai querer ter uma dedicação ao estudo, ao esporte. Você acha que a dificuldade hoje existe uma dificuldade da leitura? E se sim, qual que é a dimensão disso? Eu acho que tem não só uma dificuldade da leitura, como uma dificuldade da escrita. Por quê?
Porque a gente tá desaprendendo a fazer isso aqui, meu amigo. E estamos aprendendo aqui, ó. Tá? Então eu acho que essa dificuldade da leitura, ela tá intimamente relacionada à falta de incentivo. Isso a gente pode pensar isso em mega escala, tá? A discussão do valor de livro e tal. Mas eu tô pensando para quem tem o acesso, tá? Falta de estímulo, necessidade das redes sociais, tá? E isso, consequentemente, vai gerar uma dificuldade de concentração. Então, eu acho que se você juntar tudo isso, nossa, você vai ter o pior cenário possível. Então, você pode ter, por exemplo, a formação, alguém terminando o ensino médio e tendo uma formação incompleta, com uma dificuldade gigantesca de interpretar um texto básico. Não só um texto básico, mas fazer conta, enfim, né? Você acha que caiu a qualidade não só também na área, por exemplo, do esporte, na área da cultura, porque todas essas áreas, vamos dizer assim, quando a gente vai olhar para os gênios do futebol, não, lá atrás, Pelé, tal, aí você vem Ronaldo, Romário, tal, e aí a gente olha, por exemplo, para grandes músicos, tudo isso, em todas essas áreas, só surgem gênios quando esses gênios eles têm tempo de ficar. Tudo bem que tem o talento também, mas tem o tempo de treinamento, né? Por exemplo, não é fácil aprender a tocar um instrumento. Não. E não vai ser muito difícil você virar um João Fonseca, pensando na atualidade. Uma Biadade, né? Pensando em duas referências. Cara, eu acho que sim. Então, por exemplo, né? Quando eu era criança, aqui na Boa Vista, a gente ia brincar muito na Praça da Caixa d'Água. Sabe onde eu tô falando, né? E eu me lembro de muita gente jogando bola na rua naquela época. Muito. Ia lá jogar bola no sábado, na praça. Montava o golzinho, que muitas vezes era o banco da praça. Eu vinha muito jogar aqui, ó. Subindo aqui na Vila Zilda, aqui, né? Tinha aqui, eu não sei o que é hoje. Tinha um mato, a gente jogava ali. Era sensacional. E eu, como uma grande parte dos adolescentes, tinha, né, o desejo de jogar bola, né? Joguei futebol durante muito tempo. E eu acho que hoje, aí volta um outro problema. Mesmo que você vá aos próprios condomínios, de prédios, de casas, vai estar o grupinho da galera e muita gente vai estar onde? Vai estar lá no celular, né? Então, assim, eu quero insistir, eu não sou jamais contra a utilização, isso é uma burrice total, mas eu tenho que ter um limite. Então, que hora que eu vou ter o tempo de ir lá treinar, de fazer uma atividade física, aí você vê lá o aumento da obesidade mórbida, aí isso se relaciona também à alimentação, que tipo de alimentação a gente está tendo. Então, qual é o interesse que eu vou ter para tocar um instrumento? Olha as fanfarras. Naquela época, né, como era uma coisa extremamente competitiva, a gente está chegando aí no 7 de setembro, né? Então, qual é o interesse em tocar um instrumento musical? Sim. Então, eu acho que houve um prejuízo muito grande dentro da cultura e do esporte. E se você olhar para isso, os filmes, de certa maneira, são todos muito parecidos, né? Há uma falta, uma perda de criatividade gigantesca. Vamos pensar na nossa época. As novelas tinham um poder gigantesco. Hoje uma novela que voltou a fazer sucesso é um remake. Por quê? Porque tem uma falta de criatividade? Tem! E tá ruim, hein? Pelo amor de Deus. Mas entende o que eu tô querendo dizer? Que novela ruim, nossa senhora. Entende o que eu tô querendo dizer? Aqui o entendimento é, beleza, as novelas são, em geral, muito ruins, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou apelar a um remake que fez muito sucesso nos anos 80. Em 88, vamos fazer de novo se dá sucesso. Entende o ponto que eu tô querendo chegar? Se você olhar os filmes, são todos muito parecidos. Eu tava assistindo na Amazon, eu tava passando na Amazon lá e tal. Outra releitura de Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos, Tom Cruise, anos 2000, agora com Ice Cube, né? E lá do clássico do Orson Welles, da invasão de Nova York. Então, assim, é uma repetição, uma crise de criatividade. Uma crise de criatividade na música. Porque é um produto. Sim. Você que gosta de rock, tá difícil, né, pra nós? Muito difícil, né? Muito difícil. A galera que curte. Acho que você gosta também, né? Eu gosto. Eu cresci ali ouvindo Legião, Rapa,
né? Eu quero um desafio de você falar uma banda brasileira atual aí. Não tem, né? De rock. Acho que não tem. Aí depende do... Que é da nova. Nova ou antiga? Nova. Não tem. Isso é o que eu ouço, não é nada novo, né? Por exemplo, na época de adolescência, marcou muito CPM 22. Né? Tá nativo. Foi uma aí. Das últimas, né? Uma das últimas. Charlie Brown Jr. marcou demais. Uhum. Demais. Né? O Rapa não tem mais. Skank, acabou. É, difícil. É difícil pensar em uma novidade, mas é porque também tem aquele lance, né? A Pitty ainda atua. Né? É um nome aí forte e conhecido, mas a questão é que não se tem muito esse gosto. A geração nova não se interessa por isso. Ela não tem muito interesse, né? O que predomina, cada um com o seu gosto, né? Mas não é a cena do rock. E naquela época, como eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida, né? Ezequiel Ramos, Justino, era uma realidade muito diferente, né? O rock nacional estava em alta, né? Era o papel da própria MTV com os acústicos, você deve lembrar. Acústico Capital Inicial, 99, estourou. E foi uma cena da época do rap, né? Todo mundo gostava muito de rap naquela época, até pela questão social, né? Por ser escola pública. O Racionais estoura naquele momento. Então é uma realidade muito diferente. Então, eu vejo que hoje... Nós vamos ser muito nostálgicos aqui, mas falar que... Parece que assim, tudo que tem tinha, porque as músicas tinham uma ideia muito forte, né? Aí juntava, né, o rock, por exemplo, ele juntava uma ideia meio que de agressividade, de rebeldia, do jovem, né, que ele tem essa rebeldia naturalmente por conta da idade mesmo, dos hormônios, sei lá do que. Só que hoje parece que a rebeldia não é bem isso. Eu nem sei se tem mais uma vontade de ter uma rebeldia. Tem uma passividade total. Eu acho que hoje vive-se uma passividade, uma reprodução de um modelo, há uma padronização de gosto, de comportamento, que gera o consumo de determinados produtos musicais. E isso, consequentemente, vai gerar uma perda de criatividade gigantesca. Então as músicas dificilmente têm conteúdo. Você acha que tá faltando dor pra humanidade pra criar? Que eu acho que tá tudo muito só no prazer. Isso deveria... Talvez, faz o sentido a sua pergunta, mas talvez isso pudesse ter, por exemplo, reproduzido uma lógica diferente no período da pandemia, que foi muito doloroso, né? E não reproduziu. Não reproduziu muito, né? Então, não sei, nos momentos de maiores dificuldades, a humanidade teve uma grande criatividade. Né? Isso é inegável. Tanto é que o rock vai começar a ter muito sucesso pós Segunda Guerra Mundial. Mas, infelizmente, nesse período da pandemia, isso não aconteceu, né? Até talvez pela grande proximidade que a gente teve com as redes e com os celulares, né? Pelo isolamento. Não sei. Talvez o isolamento tenha fortalecido ainda mais a rede digital, né? Eu acho que sim, isso eu tenho certeza. E gerou uma dependência cada vez maior daquele produto. E aí o algoritmo vai reproduzir aquilo que você quer, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Você me mandou algumas coisas aqui que a gente vai... Você citou 3 livros legais aqui, seus favoritos. Por quê? 1984, do George Orwell, Manuelzão e Miguelin e O Quarto de Despejo, da Carolina Maria. Em 1984, eu acho que o George Orwell conseguiu visualizar, ali em 1948, ele conseguiu visualizar, ele foi meio que profético, né, perante o que poderia acontecer dentro de uma sociedade futura, né, de um grande controle que nós viveríamos a partir das câmeras, né. Eu não tenho dúvida alguma de que as câmeras são importantes para a segurança, mas eu acho que hoje a privacidade está sendo cada vez menor, né? E também em virtude das próprias redes sociais. Então, eu acho que o que ele visualizou do grande irmão, desse controle, para fins políticos, dentro de regimes autocráticos, né, ditatoriais,
ele conseguiu ver longe nesse sentido. Manuelzão e Miguelinho é um clássico da literatura brasileira, e me lembro que naquele contexto do Guimarães, no contexto que eu li a obra 2002, 2003, foi um livro que me marcou muito pela relação de criatividade e de despertar que os personagens possuem, principalmente o Miguelinho, que é uma figura muito carismática na construção da trama do Guimarães Rosa. E acho que aquele momento que eu estava passando ali, meu avô tinha morrido fazia pouco tempo, me fez lembrar muito das relações de criança que eu tinha com meu avô. Carolina Maria Jesus foi um livro que eu usei na minha tese de doutorado e que acho que desvela muito a situação do Brasil, de uma abolição mal resolvida. Carolina Maria Jesus viveu na favela do Canindé, nos anos 50, mais de 60 anos depois do fim da escravidão, e vivia numa condição muito parecida com a da escravidão. E a temática do filme do livro é muito dolorosa, porque o tema do livro é a fome, né? Então, e pensar que hoje ainda a gente tem milhares de Carolinas andando aí pelo Brasil. É um livro que eu recomendo, né? Um livro que causa muito, muito incômodo, né? Então, para que a gente possa buscar saídas, principalmente políticas públicas, a gente superar esse legado terrível da escravidão. Mas dentro dessa conversa nossa aqui, você não acha que apesar que eu não li inteiro o Admirável Mundo Novo, ele também não se aproxima ótimo. Mais da realidade hoje Também, eu por também não ser tanto uma ditadura como 1984, mas ser de controle pelo prazer, como a gente vem consumindo. Acho. E aí tem um ponto que eu acho que é muito interessante dentro da discussão, que o controle, ele não precisa ser um controle direto, ele pode ser um controle indireto. Quer dizer que eu posso até sujeitar todos nós a um modelo disciplinado, um modelo de comportamento, tá? Sem necessariamente impor uma ditadura formal. Eu acho que isso é interessante a gente pensar. Né? Como a gente pode ter um comportamento padronizado e essa padronização ela serve a alguém. Essa disciplina serve a alguém. Então eu posso criar corpos disciplinados para o consumo. E um consumo cego. Né? Por favor, nada como todos nós consumimos, todos nós gostamos de consumir, tá? Estamos na sociedade da lógica do consumo, mas eu acho que o consumo cego, tá? Ele vai gerar uma crise no sujeito que é gigantesca, do próprio arrependimento, da dependência, tá? E de muito trabalho. Afinal, o que sustenta o nosso consumo é o suor do nosso dia, né? Eu acho que você tem razão, né? O Brave New World, né? O Admirável Mundo Novo é uma grande obra. Como é Laranja Mecânica, como é Blade Runner. E a gente tá falando de distopias, né? Que são livros distópicos, pensam numa realidade, né? Que é o oposto da utopia. Essa utopia é o sonho. A Laranja Mecânica é o que eu mais gosto. Então, sem contar que a adaptação para o cinema, ela é brilhante também. Sim. Fala um pouco dos seus livros aí, do tema... Não vou fazer bloco 2, não. Vou fazer tudo num bloco. O seu estudo é em relação ao racismo, né? No Brasil e nos Estados Unidos. Fala um pouquinho. Então, como eu citei isso agora há pouco, como eu estudei em escola pública, eu acho que ali na infância você forma muito a tua impressão de mundo, né? E para quem viveu no Brasil ali final dos anos 80, começo dos anos 90, era uma situação muito difícil. Não que hoje não seja, tá? Mas eu me lembro muito bem que aquela década perdida ali, os anos 80, e ali se arrastando no começo dos anos 90, eu me lembro muito uma imagem muito marcante que eu tenho de criança, ir ali na antiga Casa Moreira, onde é o Porecatu ali na Boa Vista, e ver um pacote de bolacha com um bolinho de preço, tá? E por causa da hiperinflação, né? Então, de manhã era um preço, à tarde era outro, e assim por diante. E eu me lembro na época do Ezequiel, depois na época do Justinho, isso tudo ao longo dos anos 90, a galera ia pra escola muito para se alimentar, né? Eu até estava comentando com a minha esposa esses dias, né? O cheiro do leite que era dado na saída do Ezequiel Ramos me lembra até hoje. Dava um leite, uma caneca de leite, dava caneca de leite e um pão
pão de leite com manteiga, né? E ali eu já começava a visualizar, e também muito estimulado pelos meus pais, pelo meu avô, né, a perceber essa questão das diferenças sociais. E isso foi me marcando muito. E depois eu me lembro que em 1996, na Olimpíada de Atlanta, meu pai e minha mãe tiveram uma condição econômica melhor, e aí eles colocaram a famosa multicanal, que é a NET. E aí eu passei a ter acesso aos programas da indústria cultural norte-americana, e um programa que foi muito marcante pra mim foi o The Fresh Prince of Bel-Air, que é um Maluco no Pedaço. Fez muito sucesso, o Will Smith. E aí eu me lembro que num episódio, se não me engano, o primeiro episódio, o Will saindo das perseguições de gangue na Filadélfia, né? Ele vai mudar pra Bel-Air. Bel-Air é um bairro riquíssimo, ali em Los Angeles. E aí ele tem um pôster no quarto que era do Malcolm X. Tá? E aquilo me marcou muito. E naquela época o acesso à informação, você queria conhecer, você tinha que pegar a Barça. A internet estava começando, né? Não tinha pouquíssimo conteúdo na internet naquela época. E de muito difícil acesso, né? Era muito caro a internet. Não sei se vocês lembram disso. Era de escada, né? Era caríssimo. Ficar entrando depois da meia-noite. Isso, né? Muito marcante, né? E aí eu fiquei na Malcolm X, quem que era esse cara? E depois tinha um outro seriado que também foi muito marcante, o The Cosby Show, que aí tinha um episódio da Marcha, Washington. E é foda dizer isso também, Martino, porque você vê que eu passei a ter, no primeiro momento, mais contato com a construção do movimento negro nos Estados Unidos do que do movimento negro brasileiro. Ou seja, precisou ter um contato com a indústria cultural norte-americana para ter acesso a duas grandes referências da luta antirracista, né? Malcolm e Martin Luther King. Ou seja, não tinha um seriado brasileiro naquela época lá que ia falar de um Zumbi dos Palmares, né? Por exemplo, né? Pensando analogamente aqui ao Brasil. Tá bom, aí fui para a faculdade e aí eu tive um professor muito querido que me ajudou muito, né? O professor Álvaro Ratner, que me orientou nesses dois estudos. E aí eu falei assim, olha, eu quero estudar Black Panthers, quero estudar Panteras Negras, quero descobrir quem são esses caras. Aí comecei a estudar na faculdade e aí fui estudar o Malcolm no mestrado, naquela época, 2010, quando eu comecei o mestrado, não tinha estudo feito por brasileiros, estudo científico, né, sobre o Malcolm, e eu fui estudar o Malcolm e virou esse livro aqui, da editora do Unesp, o X de Malcolm, a questão racial norte-americana, que eu analiso a construção, né, do perfil, do comportamento do Malcolm na luta contra o racismo nos Estados Unidos nos anos 50 e 60. Depois, como um dever moral da minha parte, eu falei, não faz sentido eu ter feito um estudo sobre os Estados Unidos e não fazer um estudo sobre o Brasil. E aí eu me dediquei, foram 5 anos de doutorado, escravidão, abolição e democracia racial na história e literatura brasileiras, que eu fui tentar compreender por que o racismo permanece ainda hoje no Brasil, por que a população negra ainda ela é maioria no Brasil, mais de 55% se declaram como negros, né, pretos e pardos, mas infelizmente eles são maioria quando se fala também em pobreza, eles são minoria quando se fala em política, quando se fala em elite econômica, né? E fui estudar para tentar chegar a uma resposta sobre isso. E depois, também, né, no meio, né, entre esses dois livros, Filosofia em Tempos Inquietos, uma coletânea de textos que eu escrevi na época do Diário da Região, da Folha de Rio Preto, Jornal de Hoje. Eu fiz um compilado de textos que foram marcando, digamos assim, o meu amadurecimento acadêmico, né, o meu processo de esclarecimento. E aí depois, no pós-doutorado, muito incomodado com a opressão racial nos Estados Unidos, com execuções sumárias de homens negros que nós assistimos, inclusive pela internet, eu fui revisitar essa questão da permanência do racismo nos Estados Unidos, mesmo depois de toda a luta do Malcolm e do Martin Luther King. Então eu acabei me dedicando a esse universo. E é um estudo inacabado, né? Um estudo que tem muitas lacunas a serem preenchidas quanto a necessidade de pesquisa, né, de pessoas interessadas em estudar o tema. Você acha que o Brasil tem algumas referências como Malcolm X,
e o Martin Luther King nessa luta, hein? Sim, com certeza, né? Nós tivemos homens e mulheres, negros e negras, que foram fundamentais na luta contra o racismo, né? Eu vou destacar alguns deles, né? Dr. Luiz Gama, um grande abolicionista, advogado, autodidata, né? Uma figura única dentro do combate, né? O racismo, libertou mais de 500 escravizados, tá? Ali no período do Segundo Reinado, utilizou a lei de 1831, que foi a famosa lei para inglês ver, proibiu o tráfico negreiro, mas na prática Continua. né, o tráfico negreiro continuou, mas conseguiu libertar mais de 500 escravizados. Uma grande referência, né, no direito brasileiro. Destacaria Abdias Nascimento, outra grande referência, já no século XX, tá? Uma pessoa de uma grande participação nas artes, na política brasileira, foi uma figura muito importante. Carolina Maria de Jesus, Clóvis Moura, grande intelectual, negro, sociólogo, figura muito importante. Então, nós temos, eu não vou nem citar a questão do Zumbi, que é uma figura histórica e importantíssima na luta contra o racismo e contra a escravidão, né? Infelizmente, há uma visão muito equivocada sobre Zumbi, talvez você já tenha ouvido falar, né? É importante marcar que Zumbi não foi um senhor de escravizados, né? Em Palmares não houve escravização. Todos os grandes teóricos, Edson Carneiro, Marcelo de Salete, os grandes estudiosos de Palmares, tá? O Alencastro, a figura fundamental no estudo de Palmares, todos eles, não houve escravidão em Palmares, tá? Houve uma forma de trabalho compulsório em Palmares, mas não era escravidão. Escravizar é objetificar a pessoa, converter ela em mercadoria, e uma mercadoria pode ser comprada, vendida, alugada. Isso não houve em Palmares, né? E Zumbi foi uma grande referência na luta, né, contra a escravidão, e hoje se torna um símbolo aí de luta, até hoje, contra o legado da escravidão. Você acha que... porque assim, você citou alguns nomes que devem ter sido importantíssimos. Eu nunca estudei o tema tão a fundo. Vou te dar de aí tem essa aqui pra você. Aí. Tá? Obrigado. Também vou te dar um presente, então. Uma caneca da nossa colaboradora, QAP Brasil. Loja de armas e munições, personalizada com o nosso Poliscast e o símbolo da QAP Brasil. Obrigado. Fica de presente aí a caneca. Muito obrigado. Você coleciona caneca? Eu tenho várias. de café, vai ser útil. Show de bola. Mas como eu vinha dizendo, o Zumbi do Palmares virou uma figura histórica, né? Uhum. Mas assim, por que você acha que, por exemplo, nos Estados Unidos tem essas figuras mais recentes, que são muito conhecidas, celebridades, tem filmes e tal? Você acha que é porque existe uma diferença também no tipo de racismo nos Estados Unidos? Porque lá eles são menos ainda, né? A minoria mais... Não sei se eu também estou falando bobagem, porque acho que tem menos negros... Tem menos negros nos Estados Unidos no Brasil... Uhum. Porque por conta das lutas que se tornaram violentas, eles morreram? Por que... Bom, só uma tese de doutorado. Não vai dar para resumir, né? Mas não, tem resposta para isso. A questão é ampla, né? Eu entendo que a questão da indústria cultural nos Estados Unidos, a proliferação de filmes, ela acabou criando uma indústria cultural também para a própria negritude, né? Então, eu cito aqui para você com tranquilidade mais de 10 filmes sobre a questão racial nos Estados Unidos. Até na citação dos filmes lá, você disse que gosta muito de um, que é o Django Livre. Uhum. Django Livre, Mississippi em Chamas, tá? Um outro clássico. Faça a Coisa Certa, Spike Lee. Então, é um filme que eu gosto demais. E vou citar um recente, né? Infiltrado na Clã, tá? O Messias Negro, Fred Hampton, grande nome dos Panteras Negras. E dentro dessa discussão, a indústria cultural nos Estados Unidos ela produziu filmes muito importantes sobre essas figuras. E por que produziu? Porque os Estados Unidos, eles criaram uma política de cotas pós-1964, que foi a Lei dos Direitos Civis, que proibiu o segregacionismo que você vê em filme. Bebedouro para branco, bebedouro para negro. Né? Os negros não podiam frequentar as mesmas escolas que as crianças e adolescentes brancos. Isso no Sul.
No Alabama, o negro não podia frequentar a universidade. Então, quando o Lyndon Johnson, que assumiu depois do assassinato do Kennedy, assinou a lei dos direitos civis, as leis segregacionistas foram proibidas. E em 1965 veio a lei do voto, que também proibia a restrição ao voto para a população negra. O movimento negro, que era muito bem organizado naquela época, o que aconteceu? Ele conseguiu uma ascensão dentro da classe média, formou-se uma elite econômica negra, tá? Com médicos, com advogados, com funcionários públicos, com políticos, que vão gerar depois a eleição do Obama, porque o Obama vai fazer direito nessas condições. E só um parênteses aí, né? O Brasil nunca teve essa segregação tão a chegar a proibir, né? Eu vou chegar aí na sequência, que essa tua pergunta é muito boa. Uhum. Não no mesmo parâmetro, mas houve em outros aspectos. Daí o que vai acontecer? Dentro dessa discussão, criou-se essa elite, essa classe média, essa elite econômica, e criou-se um establishment com participação de negros, e essa indústria cultural vai colocar muitos negros em evidência. Então, vamos pensar aí que nós crescemos consumindo essa indústria norte-americana com grandes referências musicais. James Brown, Michael Jackson, tá? Entre tantos outros. E isso criou, a meu ver, uma grande ilusão de superação dos problemas. Ou seja, que os problemas raciais estariam supostamente superados. Uhum. Mas não. Por quê? Porque o problema racial, a meu ver, é um problema de classe. É um problema econômico. Uhum. Quer dizer, quanto maior a desigualdade econômica, maior vai ser o racismo. Essa é a tese que eu defendo. Então, quer dizer, quanto mais desigual for uma sociedade, você vai ver mais presente o quê? O racismo, o machismo, vai ser maior a diferença salarial entre homens e mulheres, tá? Entre brancos e negros. Isso vai se tornar mais evidente. Tá, lá se constituiu essa elite, essa classe média e essa indústria cultural norte-americana. Nós postergamos isso. Por quê? Porque no Brasil vigorou muito tempo a tese da democracia racial. Qual é a tese da democracia racial? A tese de que o Brasil é um país miscigenado, onde não existe racismo, é um país de confraternização, ao invés de racismo, a integração, somos uma sociedade híbrida. Isso foi propagandeado muito pelo Estado brasileiro na época do Vargas, enaltecer essa ideia do Brasil enquanto país miscigenado, que encontra eco na sociologia do Gilberto Freire. Embora o Gilberto Freire não coloque a ideia da democracia racial em Casagrande Senzala. Quando o Brasil começou a reverter isso, foi depois da Segunda Guerra Mundial, com a presença da própria ONU, porque a ONU falou assim, bom, Estados Unidos é segregacionismo, pós-Segunda Guerra Mundial. África do Sul é apartheid. Pô, o Brasil é uma democracia racial. Vamos estudar o Brasil para fazer com que ele seja exemplo para o mundo. Aí a ONU vai conduzir um estudo aqui com os grandes intelectuais brasileiros da época, Florestan Fernandes, Roger Bastide. E aí a pesquisa que vai ser conduzida pelo professor Florestan Fernandes vai mostrar que o professor da USP, fundador da UNB, ao invés de confraternização, o que se tinha era exclusão. É a época da Carolina Maria de Jesus. A população negra estava em grande maioria onde? Na base da sociedade. Então, quando a gente começou a pensar essa ideia de que há uma grande segregação, e o Brasil começou a avançar nessa pauta, porque acreditava-se que a abolição havia ultrapassado todos os problemas, veio o golpe de 64, e naquele período o Brasil voltou a assumir, inclusive publicamente, na ONU, que nós éramos uma democracia racial. Então houve uma grande repressão ao movimento negro, tá? É a época do Abdias, por exemplo, a época do Clóvis Moura, tá? E aí a gente retrocedeu a pauta zero e a gente voltou a discutir o tema na Constituinte. Então na Constituição de 88 veio a criminalização do racismo, a garantia das terras para os quilombolas, tá? E aí o início da política de cotas nos anos 90. No Brasil, a proibição ela não foi exatamente como nos Estados Unidos. Só que você teve criminalização da capoeira, pelo Código Penal, logo depois da proclamação da República. Você teve uma criminalização gigantesca às religiões de terreiro, que vinha da época da colonização. Tá? E criou-se no Brasil
a constituição de espaços que eram tradicionalmente ocupados pelos negros. O elevador de serviço, por exemplo. Tá? Então, quer dizer que você não teve pela lei, mas você teve uma construção social e cultural que colocou a população negra numa situação de marginalidade. Como naquela época o acesso à educação era muito diferente, de maneira geral a população negra estava onde? À margem da educação e da falta de qualificação. Tá? Então isso gerou uma dificuldade também de ascensão social no pós-abolição. Então a gente acabou por muito tempo não discutindo isso, essas questões raciais. E aí, só a partir da política de cotas que melhorou uma situação, né, por criar uma ascensão, né, a política de cotas também é uma política social, tá? E que você teve a primeira grande política de ascensão da população negra desde a época da abolição da escravidão. Você é a favor da política Total. de cotas? Eu sou total a favor, eu vivenciei isso na prática com a educação, né? Trabalhei em cursinhos de orientação mais popular e vi dezenas de pessoas conseguirem chegar à universidade, cursar todo e qualquer tipo de curso em virtude das cotas. Se eu bancar o jogo da Discord aqui, ó, sem dar a minha opinião, mas pensando o que alguém falaria, só pra gente ter um debate mais... se a pessoa falar assim, não, mas eu não sou a favor da cota pra negros, sou a favor da cota pros pobres. Como você rebate? Eu acho que existem as duas cotas. Eu acho que a cota para negro é uma reparação histórica, eu sempre pensando nisso, tá? E a cota social, ela vem para preencher um vácuo dos problemas educacionais que são históricos no Brasil para incluir essas pessoas. O que não pode ter é uma fraude na política de cotas raciais, que é o que a gente chama de afroconveniência. A pessoa que não é negra, se declarar negra e fazer o uso desse tipo de cota. Então eu acho que ela é um reparo histórico em virtude da escravidão. Ela é uma política que deve ser por um período. Nós estamos vivenciando esse período e todas as estatísticas mostram que elas foram muito proveitosas e elas levaram à ascensão de milhares de pessoas que, se não fossem as cotas, não teriam condição de entrar na universidade. A cota é um caminho, ela não é o caminho. Tá? Eu acho que se a gente vivesse uma condição de uma sociedade muito mais justa, você não teria necessidade das cotas. Mas a construção da universidade no Brasil, ela foi historicamente feita para quem? Para uma elite. Né? Então, como essas pessoas, com a criação das cotas, mas a cota vai diminuir o nível da universidade brasileira, tá? Ouve-se muito isso. Todos os dados mostram que o cotista, quando ele sai da universidade, ele tem a nota ou igual ou até superior em muitos dos casos. Então, prova disso é a própria Unicamp, que é uma universidade, uma das melhores universidades do mundo, e tem uma política de cotas muito ampla. E você não acha que, né, ainda assim é da elite? Porque a maioria dos que estão na universidade, geralmente, é os que estão passando... tem oportunidade nas escolas particulares e depois consegue passar mais fácil. Pois era. Mas a política de cotas mudou um pouco disso. Justamente porque ela criou o fator social. Então as universidades... Mas numa quantidade suficiente que... Numa quantidade suficiente. Iguala. Você tem... Igualar é uma palavra muito forte. Mas a ocupação da população de baixa renda em universidade... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui em Rio Preto. Você dá uma volta ao IBILS, que é onde eu me formei, a presença de uma população de classes sociais mais baixas hoje é muito maior do que a época que eu estudei, há 20 anos atrás. E era muito maior do que 30 anos atrás. Então, ela é um espaço hoje muito mais democrático, muito mais acessível. Legal. Você me falou aqui dos fios, vamos fazer uma... Tô acabando, senão a esposa tá esperando em casa. Tá esperando aqui, ó. Ferrou, hein? Vamos fazer um jogo rápido aqui de algumas perguntas. Eu vou te falar os filmes que você mesmo me listou aqui, você vai falar qual que vence, qual que perde. Ixi, Pode ser? Interestelar, começando com Interestelar, Jurassic Park. Interestelar, Felicidade Não Se Compra. Puta, felicidade não se compra, é foda, né? Mas eu ficaria ainda com Interestelar. Interestelar ou Sétimo Selo?
Bom, O Sétimo Selo é um filme existencialista, né? É um filme muito provocador. Mas o que me pega no Interestelar é a relação entre pai e filha. Que para quem assistiu, e a questão do tempo. Como que o tempo é muito precioso. Né? Como o tempo é o maior bem que a gente tem. E... Assistiu o Interestelar? Sim. Assistiu o Interestelar? E é terrível como ele vai trabalhar com a ideia de viagem no tempo, né? E eu acho que eu ficaria ainda com o Interestelar justamente pela ideia de que a gente precisa refletir sobre a importância do tempo de qualidade com a nossa família. E Interestelar, Cidade de Deus. Interestelar. Interestelar e Terra em Trânsito. Interestelar. Interestelar, o Django Livre. Interestelar. Interestelar, o Faça a Coisa Certa. Faça a Coisa Certa, pra mim, é o melhor filme sobre a questão racial nos Estados Unidos. Melhor, disparado, né, pela construção feita pelo Spike Lee, por toda a ideia dos embates raciais existentes no país. Eu digo que Interestelar, que o Faça a Coisa Certa é o melhor filme para debater a questão racial nos Estados Unidos. Mas, enquanto filme para lições pessoais, para mim vai ser o Interestelar. Interestelar ou Central do Brasil? Interestelar. Ganhou, melhor. Interestelar. Sei não, mas são bons filmes. Sci-fi, né? Ficção científica de ponta. Gostei da tua lista. Eu gostei da tua lista. Se tivéssemos mais tempo, a gente ia discutir mais. Estamos chegando ao fim. Você tinha falado uma frase aqui que eu perguntei qual que era a mais importante pra você. Você falou que a vida é o tratado da consequência. O que seria? Essa frase meu pai disse, né? Como um advogado e uma pessoa que gosta muito de filosofia, a vida é o tratado da consequência. Ou seja, eu sou o total responsável pelo aquilo que acontece na minha vida. Como uma posição existencialista é a teoria do espelho. Então, aquilo que refletir no espelho, a responsabilidade unicamente é minha e de mais ninguém. Quer dizer que eu vou ser a soma de todos os meus projetos, tá? Quer dizer que eu sou o único responsável pelo meu sucesso e pelo meu fracasso. Então, não tem desculpas, tá? A vida é o tratado da consequência. Quer dizer que aquilo onde eu estou hoje é uma consequência de todo o processo de construção que eu fiz, obviamente, apoiado por pessoas, por condições históricas, por condições sociais, mas ela é o tratado da consequência, ela é o fio das minhas escolhas. Isso diz muito sobre a ideia do existencialismo, da posição do Sartre, né? Então, acho que você deve conhecer. Uhum. Então, mas o Spinoza ia discordar, né? Pois é, no determinismo spinosiano, tá? Isso não seria aceitável. Mas, como eu tenho uma visão mais existencialista nesse caso, eu acho que a vida ela é o tratado da consequência. Certo. O que você mudaria no mundo? Uma última pergunta. Eu acho que a gente vive uma intolerância muito grande. Eu acho que a gente precisa mudar esse comportamento de intolerância, esse comportamento de desprezo ao próximo em todos os aspectos. Eu acho que a gente se tornou muito mesquinho, inclusive. Eu acho que eu mudaria, acima de tudo, na intolerância. E essa intolerância em todos os aspectos. A intolerância política, a intolerância religiosa, a intolerância étnica, racial. Eu acho que a gente precisa de muito mais amor, de muito mais compaixão, né, de muita mais humanidade. Eu acho que falta isso. Então, eu acho que a gente precisa ter muito mais respeito um pelo outro. A gente está perdendo os valores mais básicos que foram construídos lá pela nossa vida, na família, com o pai, com a mãe, com a avó. Né? Isso, infelizmente, eu acho que a gente se perdeu em algum momento. Eu vou pensar numa frase do Nietzsche, que é muito emblemática, né? Em algum dia, estávamos indo para o ocidente pelas ilhas e simplesmente naufragamos. Ou se não, meus amigos, ou nós estávamos indo em direção às Índias e, de repente, naufragamos. A gente pode conseguir esse caminho de volta, tá? A vida é o tratado da consequência. Nós nos perdemos, nós podemos nos reencontrar enquanto humanidade. Boa. Quer falar alguma outra coisa? Mandar um abraço pra alguém? Obrigado aí. Foi uma boa fala, né? A gente discutiu muita coisa, tá? Foi muito interessante. Agradeço aí a oportunidade. Um abraço aí para o pessoal da GCM, tá? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Valeu. Né? Muito atuantes, muito importantes para a cidade. Um abraço pro Glauber, né? O pessoal aí da... Glauber tem episódio aqui também, viu? Tem? Tem.
figura, né? O Glauber, pessoal aí da comunicação, pessoal da PM também, um abraço. Né? Obrigado aí pela participação, pelo convite, perdão. E estamos aí na luta por uma educação cada vez melhor. E para um Brasil cada vez melhor, que depende de todos nós. Valeu, obrigado pela participação, obrigado Vanessa, que esteve na técnica conosco, DLG Mídia, DLG Estúdio, QAP Brasil, que está aparecendo agora no fundo, nossa colaboradora com o Clube de Tiro, loja de armas e munições, a que mais vende armas e munições do varejo do Brasil inteiro, você sabia disso? Rio Preto tem a maior loja do Brasil. É isso aí. Obrigado você que estava assistindo o Poliscast e até a próxima.